Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Para mais um Outcast com um convidado muito especial. Muito uma honra receber ele. Que é um neurocientista. Olha só, que incrível. Leandro Matos. Obrigado, Leandro. Seja bem-vindo, Leandro, ao nosso podcast. Imagina. Realmente é uma honra receber você. Eu tenho certeza que tudo que você falar aqui vai ser de grande aprendizado. E a gente quer tirar o máximo de você hoje, de tudo Com que certeza. de informações boas que você tem para trazer para nós. Imagina, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Parabéns pelo podcast, Obrigada. acompanhei alguns capítulos, muito legal. E o potencial de impacto, né, do trabalho que vocês estão fazendo é enorme. Acho que vocês não têm nem ideia de aonde estão chegando, quantas casas vocês já impactaram. É verdade. Então eu vi, fiquei fã do trabalho, já estou curtindo o canal de vocês. Uau, que legal. E poder fazer parte agora compor o time é uma honra. Que eu puder fazer para ajudar. Com certeza, as pessoas vão... Vamos continuar os contatos depois. A gente vai falar muito sobre o autismo, né? Isso. Sobre TEA, sobre saúde mental. Mas antes de mais nada, pessoal, curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando ouvir uma conversa sobre autismo, né? Que a gente fala muito isso aqui, mas hoje um pouco mais diferente, que vai ter um neurocientista. E depois, caso vocês tiverem uma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pergunta para ele e ele tira todas as nossas dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Quem é o Leandro, então? Vamos conversar falando sobre você e depois da sua jornada toda até hoje. Bom, eu trabalho com neurociência já faz bons anos e sou formado em administração, isso foi a minha primeira graduação, e eu sou formado também em neurociências, pós-graduação, com mestrado, doutorando agora, mas a minha entrada nas neurociências, ela aconteceu por conta do consumo. Eu trabalhava na gestão numa multinacional e eu fiquei sabendo, por meio de internet e tudo mais, que a neurociência tinha aplicações práticas com tecnologia para identificar sinais emocionais relacionados às compras. Por exemplo, que a área cortical, cerebral, ativou quando a pessoa entrou numa loja, ela gostou mais da propaganda A ou B, rastreamento ocular, dilatação de pupila, para identificar se ela olhou para o logo da propaganda ou para a frase, atividade cardíaca. Então, isso foi desenvolvido pela área militar americana, né? O Pentágono usa isso como detector de mentiras. Isso foi aproveitado para a área do marketing para identificar sinais emocionais relacionados à compra. Então, como eu trabalhava com marketing e vendas na época, eu falei, caramba, isso aqui eu vou perder meu emprego se eu não descobrir isso, né? Quanto antes, eu tenho que descobrir isso antes do meu concorrente. E aí eu fui fazer todos os cursos que existiam no Brasil, fui fazer o mestrado na Flórida e montei um laboratório voltado para pesquisa. Meus clientes eram grandes empresas, multinacionais que me contratavam para aperfeiçoar experiências de loja, embalagens, propaganda. Vocês já compraram algum produto que vocês não precisavam, com dinheiro que não tinha, para agradar alguém que não gostava? Com certeza. Às vezes. É culpa sua, então? Não vou dizer que é culpa minha, mas me chamavam para dar uma força, nesse caso. Então, eu ajudei a criar, aperfeiçoar uma série de produtos. Caramba, o povo trabalha nossa mente e a gente nem percebe, né? Olha isso. Confesso que com muita ética nós temos que fazer isso, mas era baseado, porque o marketing ele se baseia na observação e relato. Então, observa o cliente na loja, pega a resposta dele, faz algumas perguntas, né, tabula a pesquisa quantitativa e faz aquela pesquisa, cria o produto e muitas vezes o cliente não compra. E ninguém sabe por quê. Então, quando as neurociências chegaram, foi para extrair uma informação do cliente que muitas vezes ele não tem consciência. Por exemplo, se eu perguntar para vocês para onde que vocês olharam, teve dilatação de pupila ou não, a sua atividade cardíaca aumentou quando você deparou, por exemplo, com esse estudo maravilhoso, vocês não conseguem responder isso porque é algo que vocês não têm consciência. Nota, né? Não nota. Isso. Só que com sensores a gente consegue extrair essa informação, transformar em dados, colocar uma inteligência artificial para interpretar e prever comportamento. Então vocês tinham tipo um N de pessoas ou vocês pegavam aleatório, chegavam na loja ou você quer participar? Depende do trabalho. Então poderia ser um trabalho online, poderia ser com clientes reais, a gente colocava uma série de equipamentos, capacetes e tudo mais, deixava a pessoa entrar na loja. Eu fazia também estudos via câmera de segurança para identificar fluxo. Era um trabalho bem robusto no que diz respeito a consumo e dependia da demanda. Então, tanto as empresas me contratavam para investigar a venda do produto deles, como as lojas me contratavam para identificar melhores pontos de exposição para vender serviço para os fabricantes. Então, eu fiz isso por anos. Sou, inclusive, coordenador de um curso de pós-graduação em neurociência aplicada ao consumo, enfim. Tive uma vida destinada a isso. Até que um dia, a minha sócia, que
que era funcionária desse laboratório, minha sócia, ela é neuropsicóloga, ela chegou para mim e falou: Andrô, não dá para ajudar as pessoas com isso que a gente faz aqui? Eu falei: Andressa, mas a gente não está ajudando, né? Ajudando as empresas a vender mais, a aprimorar produtos. Ela falou: não, eu queria ajudar de verdade. Pô, mas queria ajudar de verdade quem, né? Quer ajudar quem, Andressa? Ela disse: eu queria ajudar as pessoas no espectro autista. Ela tem alguém... Ela é psicóloga que atuava como psicóloga clínica na causa. Entendi. No meu laboratório, ela me ajudava a fazer os testes qualitativos. Entendi. Sabe aquela com espelho falso, salgadinho, as pessoas vão testando o produto? Então ela tinha essa função no meu laboratório. Mas ela tinha uma vida no consultório como psicóloga clínica e diretora também de empresa, diretora de RH. Quando ela me deu esse desafio, eu não sabia o que falar para ela, mas uma coisa eu tinha certeza que não podia falar, que era não. Como é que você fala não para um chamado desse? Sim. Mas eu não tinha resposta para dar para ela. Fui para casa pensando, fiquei dias pensando, fui investigar o autismo, porque o autismo ele fez parte da minha formação, mas de uma forma muito branda, porque minha formação foi neurociência aplicada ao marketing, ao consumo, a gerar retorno sobre investimento. Então eu não tive uma formação sólida em autismo. Bom, eu fui investigar, mas eu tenho uma formação sólida em modelos de negócio, eu venho da parte de gestão. Eu fui diretor de empresas, fui gerente de comercial, de marketing. Então, da parte de gestão, eu tenho um certo conhecimento. Então, eu fui entender o TEA pelo ponto do impacto. O que a gente poderia criar para ajudar a causa? O que era o mais lógico, né? Criar um aplicativo que ajudasse na terapia das crianças ou dos adultos, que foi essa ideia, a princípio, da minha sócia. Eu fiz o seguinte: eu identifiquei que a informação hoje mais atual, arredondando, 3% da população mundial nasce no espectro. 3%. Tá legal, mas quanto dessas pessoas o Brasil identificou? Quantas tem diagnóstico? Nós não temos essa resposta formal, oficial, mas até onde se sabe, o Brasil só identificou 0,15% dessas pessoas. É muito pouco. É muito pouco. Então nós temos uma subnotificação e já parece muito, enorme do TEA. Então o que eu falei para ela? Né? Falei: Andressa, tenho uma proposta para você. Ao invés de ajudar as pessoas que já estão diagnosticadas, que mal ou bem, ela já tem um caminho. E se a gente desenvolvesse uma tecnologia que identificasse essas pessoas na sociedade que não sabem que estão no espectro, que não estão procurando saber porque não tem conhecimento algum sobre autismo, e essa tecnologia avisasse essas pessoas: olha, pelo que estamos dizendo aqui, parece com autismo, vai no médico procurar ajuda. Ela falou assim: nossa, que legal, né? Que ideia legal, Leandro, inventou agora, como é que foi? Não inventei, cara, eu copiei. Caramba, Leandro, fez a mesma coisa. Caramba, Leandro, copiou, vai dar problema, plágio e tal. Eu falei: não, cara, mas copiou de quem? Eu falei: eu vou te falar, mas você vai ter que ser forte pra ouvir o que eu vou te dizer. Copiou de quem, Leandro? Eu falei: tá me assustando. Eu falei: do professor Xavier. Ela fez a mesma cara. E, cara, como assim, né? O professor Xavier, pra quem não conhece, né? Aquele personagem do desenho. Ela fez a mesma cara que vocês, cara. Só que ela ficou brava, né? Leandro, é a causa. Do X-Men, Do X-Men. O que o professor Xavier fez? Ela ficou brava: Leandro, eu tô falando sério, é minha causa. Eu falei: não, Andressa, deixa eu te explicar, cara. O que fez o professor Xavier no filme X-Men? Para quem não conhece a história, o professor Xavier era o líder de um grupo chamado de X-Men, que ele tinha um poder mental diferenciado, mas ele criou uma tecnologia chamada cérebro, que era um capacete. Esse capacete dava uma visão e ele conseguia identificar as pessoas na sociedade por esse equipamento. E ele identificava quem? Pessoas especiais, que no filme ele chamava de mutantes. Que eram os mutantes. Quem eram os mutantes? Tinham poderes especiais, muitas vezes eles não conseguiam administrar o seu poder, então eles queimavam a própria casa, os pais ficavam assustados, a sociedade via eles como uma ameaça. Então o professor Xavier identificava com essa tecnologia, ia até a família, falava: olha, o seu filho tem um poder especial, e levava para um lugar chamado Escola Xavier para superdotados, e ali trabalhava esse superpoder dessas crianças, desses jovens, e eles resolviam não só problemas internos, mas também grandes problemas da sociedade. Bom, enfim, isso é Hollywood. Tirando essa questão do cinema de lado, se a gente for analisar, eu falei: Andressa, se a gente criar uma tecnologia... Mas só te cortando, desculpa. Imagina, fica à vontade. Não é tão Hollywood assim, porque entre autistas a gente vê muita gente ali que está mudando o mundo. Exatamente, foi o que eu disse para ela. Andressa, se a gente criar uma tecnologia capaz de identificar possíveis sinais comportamentais de autismo. Por que possíveis? Porque o diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar,
liderada por um médico. Mas se esse chatbot tiver, assim como diz o ditado, né, se Maomé não vai até a montanha Sim. precisa ir até Maomé. E Então, falta se de a informação também. Né? Falta de informação. Então, se a gente pegasse essa informação e levasse para a sociedade um chatbot grátis e as pessoas começarem a usar, escolas públicas, pais que não têm informação sobre autismo, elas vão conversar com uma tecnologia que vai avisar, olha, eu não sou médico, pelo que você está me dizendo sobre o seu filho ou sobre você, me parece autismo. Envie esse relatório por e-mail para a pessoa. Que relatório é esse? É o protocolo oficial que o SUS utiliza, que os médicos utilizam no consultório. Envia por e-mail tabuladinho, a pessoa que não iria ao médico agora vai, e quando chega no médico, chega com um protocolo respondido. Uau! Então foi essa a ideia que nós tivemos. E é um aplicativo? Tecnicamente ele é um aplicativo, só que você não precisa baixar esse aplicativo, porque seria um atrito para o usuário. Imagina, baixar um aplicativo, ocupar a memória. A gente não baixa mais aplicativo, né? Só o WhatsApp, o Instagram e às vezes o Facebook. Entendi. Então não é um aplicativo, é um botão, é um link executável, a pessoa clica no nosso site e já é levado para essa experiência, não tem que baixar nada, responde anônimo, eu não sei quem é, para dar a segurança de dados para a pessoa, então não pergunto quem é, qual o nome, nada disso. Porque é anônimo, é para ajudar a pessoa. E depois que ela recebe o e-mail, a gente não entra em contato, ela fica livre para buscar. Isso serve para outros transtornos também, outras, vamos dizer assim, problemas mentais, né? Até mesmo psicopata. Nós focamos no autismo a princípio. Entendi. Depois, nós aplicamos em programas de startup, nós vencemos os 12 principais programas do Brasil. Vencemos todos os 12 que entramos. Então vencemos na ONU, vencemos na China em primeiro, vencemos em Singapura, vencemos em São Paulo, em Florianópolis, na principal incubadora de startup do Brasil. E aí teve uma Copa do Mundo das startups que aconteceu em Dubai, patrocinado pelo fundo Mubadala, que é o fundo do Sheikh, que procurava as 5 melhores startups do mundo em 3 segmentos: saúde, energia e meio ambiente. E nós vencemos na questão saúde. Recebemos investimento dos Emirados Árabes, moramos lá. Você vê, tudo isso era para ser um projeto social, não era para ser empresa. Nosso planejamento não foi criar uma startup vencedora que ia internacionalizar. Não, mas é que deve estar ajudando tanta gente que não tem como ficar só ali. Não foi isso. Inclusive, eu falei assim para a Andressa na época que eu expliquei a história do Xavier para ela. Ela falou assim, achei sensacional então, isso aí, você pensar nisso. Depois ela fez com você também. Você é nerd, né? Você é nerd, você gosta disso. Eu assisti o professor Xavier. Então, aí eu peguei a história dela, aí ela falou assim, Leandro, pensando assim, faz sentido, mas nós vamos fazer. Mas você vai me prometer um negócio. Eu falei, o quê? A gente nunca vai contar essa história pra ninguém. Eu cheguei a contar isso no TEDx. Essa história. Por quê? Porque depois deu certo, ficou engraçado, mas foi baseado então nessa história dos X-Men. Depois disso, nós ampliamos o chatbot. Na verdade, não é só um chatbot hoje, a gente cuida de toda a jornada do TEA. Então o chatbot ele é grátis, mas se a pessoa quiser o diagnóstico, nós temos para oferecer tudo online. É claro que a gente não substitui o profissional presencial, mas muitos dos serviços dá para fazer online. E muitas vezes também o paciente não tem um profissional de saúde na cidade. Você fala online através desse chatbot ou teria um profissional online? Telemedicina e teleatendimento. Então o médico abre Então a nossa equipe multidisciplinar era extremamente profissional. E assim, qual que é a vantagem de um trabalho online? Quando você tem por exemplo, consultório em determinada cidade, você é limitado a contratar os profissionais da sua cidade. Você vai buscar os melhores, mas que estejam na sua cidade. Agora, como o nosso trabalho é online, eu posso contratar pessoas do mundo inteiro. Então, por exemplo, o nosso desenvolvedor está em Portugal. A nossa fono, a melhor fono que eu conheci em toda essa jornada está em Natal. Ela fez um mestrado comigo lá no instituto que o professor Nicoleles fundou em Natal, do Neuroengenharia, onde foi criado aquele exoesqueleto que foi usado na Copa do Mundo. A melhor fono que eu conheço é a Larissa, está lá com a gente, comigo. Eu fiz as disciplinas, ela se formou e eu aproveitei isso no meu doutorado. A nossa fisioterapeuta está em Florianópolis, a melhor que eu conheci, especializada em autismo. A nossa médica está em Rondônia, tem artigo para a Universidade de Harvard. Então, assim,
Foi possível, a nossa professora de educação especial é uma professora aposentada em Florianópolis, que é uma sumidade no que diz respeito a tratamento com pessoas com autismo e também altas habilidades. Então a gente teve a possibilidade de contratar os melhores profissionais que nós encontramos, independente da região que eles moram. Essa é a vantagem do serviço online. Nós atendemos por telemedicina, se é médico, né? Ou por teleatendimento, se é psicólogo, se é fono. Se é... Só uma dúvida, na parte de físio, principalmente, né? TO também, acredito eu, mas é a própria mãe, no caso, que faria com a criança ali, enquanto a físio está falando, faz assim, faz assado? Pode tipo ser isso? A própria mãe, com teleatendimento, dependendo da atividade. Ou uma outra físio. Ou pode ser uma outra físio local, que não tem aquela especialidade, mas que apoia o paciente e a gente com uma especialização superior, orientando. Uma supervisão. Uma supervisão. Porque aí você rompe a limitação geográfica. Claro. Porque a gente atende pessoas no país todo. Imagina. Muitas vezes a pessoa ou não tem o atendimento local, ou o atendimento local é muito caro, por ser escasso. Então a gente não substitui o profissional presencial, mas a gente complementa em muitos casos. Não, é interessantíssimo, porque nós, mães, a gente acaba tendo que virar, né? Um pouco de tudo. Sim. Né? E a gente tem que sempre estar pesquisando. Só que a gente bate naquele negócio, né? Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E nada é personalizado, né? No seu caso, a profissional está vendo o filho e está falando, faça isso, faça aquilo. E a gente fica no Instagram, né? No TikTok lá. É bom fazer isso pro seu filho, mas às vezes não é. É verdade. E a gente entra com esse apoio. Cada caso é uma análise, né? Tem que ter. Isso, por isso você precisa de uma equipe multidisciplinar. Exato. Com vários profissionais de várias formações para conseguir olhar de uma forma personalizada para aquele paciente, entender a condição da família, muitas vezes fazer uma intervenção junto à escola, porque a escola às vezes não sabe como lidar com aquela criança, tanto no espectro como na questão das altas habilidades. Então a gente também faz um ajuste com os professores para que ele possa fazer o ajuste curricular. Então a gente entra em todas essas esferas. Legal. Parabéns. Muito interessante. Nossa, parabéns. Muito legal, né? Mas parece que a gente desenvolveu algo muito, muito legal. Na verdade, a gente criou o chatbot. O chatbot levou É que pra você é fácil. É que a gente desenvolve, e pra nós, né? Exato. Aí você fala assim, mas hoje parece que foi uma coisa, mas foi uma coisa muito grande. A gente foi entender a dificuldade do nosso paciente. Então, qual que era a dificuldade? Primeiro, ninguém sabia o que era autismo. Então, nós criamos uma solução muito simples, que a pessoa simplesmente conversa, ela pode fazer um autoteste. Então, tá lá, depois que vocês quiserem compartilhar o link da triagem, fiquem à vontade, é grátis. Não, com certeza. A pessoa conversa de uma forma simples. Recebeu o e-mail, deu o alerta, ela vai para o diagnóstico. No diagnóstico, ela pode conseguir, às vezes pelo convênio, às vezes tem uma dificuldade, às vezes no SUS tem uma fila muito grande, a gente pode apoiar também o diagnóstico, tudo por telemedicina, teleatendimento. Legal, mas eu não tenho dinheiro, de repente, o diagnóstico é muito caro. Nós estamos entrando agora com uma fintech para financiar esse diagnóstico para as pessoas que não têm condição, em juros abaixo do mercado. Isso está para sair agora. Sério? E depois do diagnóstico, aí, a terapia, para que tipo de condição, bom, enfim, a equipe multidisciplinar pode fazer esse atendimento ou pode apoiar a equipe local. E depois, bom, a pessoa com TEA, ela tem uma série de dúvidas no que diz respeito a aspectos jurídicos. Até que ponto eu tenho direito? Então nós temos uma equipe jurídica também para orientar a família no que diz respeito aos seus direitos, como buscar, como vocês conseguiram pegar toda a jornada. Pegar tudo. Então, mas por quê? Porque a gente resolveu esse problema. Aí ele veio para frente. Aí apareceu um outro problema. As pessoas não resolviam. A gente resolveu. Aí a última etapa que surgiu, então na terapia, algumas pessoas, a maioria faz a terapia comportamental, né? A APA, Denver. Depois, o que tem além disso? Existe uma nova linha de estudo chamado neuromodulação ou eletroestimulação, né? Na verdade, ela pode ser elétrica ou ela pode ser magnética. Isso é super novo. Eu fui fazer um mestrado. E diz que a magnética é melhor, ou não? Depende da condição. Então, a magnética, ela é diferente da elétrica por conta da abertura ou fechamento do campo. Então, o campo que você precisa estimular, ele é grande, ele é pequeno, então depende. Tá? Muitas vezes, a TEA, ela é utilizada elétrica. Qual que é a outra vantagem da elétrica? O aparelho da estimulação elétrica custa de 5 a 8 mil. Da magnética pode custar 300 mil reais. Então, é mais escasso. Então, depende do caso. Você tem um parecido, né? Como que é o nome?
REAC. O REAC. É Sim, parecido? É parecido. Então, vai depender do paciente. Agora, está disponível essa eletroestimulação em todos os lugares? Não, é escasso. Não tá, Como é que nós fazemos? Nós enviamos o aparelho para casa da pessoa, claro. Existe toda uma anamnese, para Sim, identificação sim. se há necessidade ou não. E se há e o paciente tem interesse, a gente envia pelo correio o aparelho. Ela recebe lá, a pessoa abre a câmera de onde estiver com o nosso aparelho que a gente já manda com a touca, já envia com a touca no tamanho da cabeça da criança ou do adulto, já com os eletrodos encaixados na disposição de precisa. Então a mãe não tem que ter nenhuma condição técnica, já vai pronto. E quando for fazer a terapia, que são 20 minutos por dia, em média, Exato. 3 semanas, depende de cada paciente, isso tudo é feito por teleatendimento. Por qual profissional? Depende do paciente. Às vezes é psicólogo, às vezes é fono, às vezes é TO, às vezes é físio, às vezes é a médica. Então, tudo isso por teleatendimento à distância. E com isso, a gente não é que substitui o profissional local, mas chega aonde ele não chega ou até apoia o local. E necessariamente ele precisa estar fazendo a terapia no momento que ele está com a neuromodulação ali na cabeça, Essa ou é uma não? pergunta bem, ainda bem que eu estudei em casa, hein? Essa é uma assim, dúvida minha, porque meu filho faz. O que faz a eletroestimulação? Eletricidade. Eletricidade são dois polos, um negativo e um positivo, né? A gente chama isso na neuromodulação de anodal e catodal. Tirar o AKD de lado, vamos ficar com positivo e negativo. Vamos pegar no TEA. Não existe um protocolo voltado para TEA em eletroestimulação. O que existem são protocolos para determinadas condições. Certo. Vamos pegar um exemplo aqui, estereotipia. Sim. Perfeito. A estereotipia, a terapia comportamental atua da seguinte forma. Olha, ele está gerando uma estereotipia para sua autorregulação. Sim. Por que ele faz autorregulação? Nós vamos ter que entender a mecânica para saber se isso é causa, reação e saber onde entrar. Então vamos pegar o exemplo da estereotipia. Por que a pessoa com TEA faz o flap, né? Muitas vezes. Sim. Por que ela faz isso? A resposta que nós temos é, olha, para sua autorregulação. Sempre. Tá, mas isso é causa ou efeito? Vamos trocar isso para ficar mais fácil de entender. Se a gente passar correndo para uma mesa que tem uma quina pontiaguda e você bater a mão nessa quina, o que você faz na hora como reação? Ai, põe a mão por cima. Eu já ia fazer o Então, faz isso aqui. E alivia, não alivia? Mas que loucura é essa? O que tem a ver? Não devia doer mais? Está doendo. Você põe a mão e aperta, devia doer mais, correto? E alivia a dor. Por que alivia a dor? Porque, de novo, tirando a academia de lado, tá? A rede neural, ou o fio que conduz a dor, é um fio não mielinizado, ou seja, é um fio desencapado, é um neurônio não encapado. Essa capa chama bainha de mielina, uma capa de gordura, enfim, isso não importa pra gente agora, mas é um fio desencapado. Se é um fio desencapado, ele vai perdendo informação no decorrer da jornada, do axônio. Quando ele chega lá no cérebro, ele chega mais fraco. Tem uma teoria chamada portão da dor, que também fecha ali. Ou seja, o estímulo da dor que sai daqui, ele chega mais fraco no cérebro e o portão da dor fecha. Ainda bem, senão ele ia até morrer. Agora, quando você coloca a mão por cima da dor, o tato, ele é transmitido por um fio mielinizado, ou seja, um fio encapado. Então ele chega mais rápido e mais perfeito no cérebro. Ele engana o cérebro. Então, quase aquela, quando você vai vacinar uma criança, que você coloca uma outra coisa assim. Isso. Eu esqueci o nome, mas tem um que tipo tem uns espetinhos assim, você coloca e você vacina, a criança não sente tanta dor da vacina. Por quê? Porque o tato, ele chega mais rápido no cérebro. Sim. A dor, ela chega perdendo informação. Quando você sobrepõe o tato à dor, você engana o cérebro e você sente às vezes mais o tato do que a dor. Por isso que alivia. Mas na verdade está doendo do mesmo jeito. Só que você está enganando o cérebro. Por que eu dei toda essa volta? Porque tem tudo a ver com o flapping. Por que a pessoa com TEA, ela faz o flapping para autorregulação? Porque ela é sensorialmente ampliada. Então ela sente mais. Ela tem sensorialmente ampliada, então as luzes incomoda, o sonoro incomoda, às vezes a roupa incomoda. Mas por que incomoda? Porque ela sente mais, ela é sensorialmente ampliada. Quando ela está sentindo esse desconforto, ela vai tentar gerar nela uma sensação que engane o cérebro para ela sentir menos. Então alguns fazem flapping, outros automutilação, outros... Dependendo do tamanho do incômodo, ela vai gerar muitas vezes no tato, porque o tato é mielinizado e chega mais rápido no cérebro, para tentar aliviar aquele desconforto.
A isso nós chamamos de autorregulação, só que muitas vezes não se entende o que é autorregulação. A autorregulação está criando um estímulo tátil no corpo para aliviar aquele desconforto. Tudo bem. Então, se o que ela está sentindo é um desconforto por uma questão sensorial, aonde que está isso no cérebro? Posso compartilhar com vocês artigos científicos e tudo mais, mas essa sensação relacionada à estereotipia, muitas vezes, agora desculpe o academês, está numa região chamada córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Essa região aqui, que também tem relação com a inteligência. É muito fácil, não precisa acreditar em mim, para descobrir isso é só colocar uma criança no espectro autista, num exame de eletroencefalograma, com privação de sono, dormindo, e vocês vão perceber que a atividade elétrica nessa região, ela é acelerada mesmo quando ela dormindo. Por quê? Porque ela está uma condição diferenciada de atividade elétrica naquela região. Isso gera a necessidade dela de autorregulação com estereotipia. Entendi. O que faz a neuromodulação? Se ela está com uma alta atividade elétrica nessa região, entra-se então, estou dando o exemplo da estereotipia, tá? Não existe um protocolo único para TEA, estou dando um dos protocolos para a estereotipia. Um dos protocolos é uma neuromodulação, ou seja, uma atividade elétrica negativa, na verdade não é correto falar negativa, nessa região. Quando entra com uma carga negativa, essa atividade elétrica que está acima, ela reduz. Ela reduz, consequentemente, reduz a necessidade da criança, autorregulação, a estereotipia. Quando ela reduz, a terapia comportamental vai precisar de menos esforço para ajudar essa criança, porque a atividade elétrica aqui que gera a necessidade da estereotipia reduziu. E aí a terapia aumenta a taxa de sucesso, a comportamental, a aba Denver, ela fica mais barata porque você precisa de menos sessões. E a pessoa com TEA hoje é o paciente mais caro do Brasil. Passou o custo da oncologia. Então essa também é uma disputa que nós temos na sociedade. Então isso ajuda a família porque aumenta a taxa de sucesso da terapia, aumenta a qualidade de vida do paciente e reduz o custo da terapia para o convênio e para o SUS. Ou seja, ninguém perde com isso. Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque esse conhecimento é muito novo. Então, eu queria parabenizar vocês para a gente poder divulgar essa informação. E quanto mais longe ela chegar, mais pessoas podem se beneficiar. É claro que a neuromodulação não é para todos, mas para aqueles onde elas se enquadram, elas podem ser beneficiadas de uma forma muito grande. Mas então ela precisa estar fazendo uma terapia ali para ajudar. Boa, me desculpa que eu acabei de dar uma volta e não respondi o ponto que você perguntou. Depende. Pode ser que ela pode ser estimulada comportamentalmente durante a neuromodulação ou não, depende da condição. Porque no TEA você vai poder usar a neuromodulação, por exemplo, para estereotipia. Ou pode ser para ajudar na fala, que muitos são não verbais, ou tem um atraso na linguagem, outros têm um déficit cognitivo, outros têm um determinado déficit motor, outros têm uma questão de comportamental. Então, para cada condição dessa, você ajusta, pode ser feito com um estímulo motor ou não. E a neuromodulação não é só para o TEA. Ela é utilizada também para vícios em droga, para questões de atenção. Por isso que eu estou te perguntando isso, porque depressão, né? Depressão. No caso, às vezes a pessoa está lá sentada, faz a neuromodulação e vai embora. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, será que realmente pro TEA precisa estar fazendo a terapia naquele exato momento? Depende da condição, depende da condição. Não, mas agora aonde que a neuromodulação ela atua? Na região periférica do cérebro, ou seja, no córtex. Aonde que é mais difícil ajudar? Por exemplo, no Parkinson. Porque a doença de Parkinson, ela está numa região mais interna do cérebro. Na verdade, às vezes a pessoa vai me ouvir falar cérebro, não é correto falar cérebro, é sistema nervoso, é o encéfalo, mas aqui, né, vamos tirar o academia no lado, para todo mundo poder entender, mas o Parkinson está numa região mais profunda do cérebro, chamada substância nigra. Então essa eletricidade não consegue, muitas vezes, chegar nessa região. Agora, as condições que estão na parte periférica do cérebro, por exemplo, depressão, muitas vezes está aqui no córtex pré-frontal. É um desequilíbrio do esquerdo direito, muitas vezes. O autismo... Eu ia te perguntar agora o que influenciava. A depressão também pode ser beneficiada com isso. Sim, porque muitas vezes a depressão está relacionada com receptores fechados. Então, o que faz, por exemplo, medicamento como a fluoxetina, o Spravato agora, que é um medicamento extremamente forte para depressão e ideação suicida, que é um spray nasal. O que faz?
isso. É algo muito novo, muito restrito, né? Mas a fluoxetina, enquanto a fluoxetina leva 9 semanas para fazer efeito, Sim. o Spravato faz em 2 horas. Então, por isso que é direcionado para pessoas com ideação suicida. Tem a ocitocina também para o TEA. Isso, mas aí é outro mecanismo, é outro caminho. Então, o TEA, por ser um espectro, ele é muito complexo. Então, por isso que a terapia ela é personalizada para o paciente. E por isso também é uma equipe multidisciplinar. Mas a neuromodulação, ela pode ser utilizada para diversas condições que estejam na parte periférica do cérebro. E infelizmente até a gente chegar a conseguir é uma luta. Não deveria ser. Pois é, porque até assim, planos de saúde e alguns neuro mesmo falam, olha, não tá no rol da ANS, né? E aí a gente vai lutar. Mas por que não tá no rol da ANS? Porque não tem comprovação científica, né? E tá aqui você para falar o contrário. Não está no rol da ANS? Não. Mas conselhos de medicina, de fisioterapia, TO, enfermagem, já aprovaram o uso da neuromodulação. O FDA americano já aprovou. Então nós temos uma gama de artigos científicos relatando os benefícios. É claro que por ser algo novo, não tem uma densidade de artigos como outras condições mais antigas, mas isso é crescente. Agora, uma boa notícia, nós não temos contraindicação para neuromodulação. Por que nós não temos uma contraindicação? O que faz a neuromodulação no caso do autismo, por exemplo? Nesse caso que eu dei o exemplo da estereotipia. A neuromodulação ou a eletroestimulação, ela vai trabalhar na neuroplasticidade. De uma forma muito simples, vai proporcionar ligações entre neurônios ou o distanciamento deles. Na verdade, inibir, ou se faz uma ativação excitatória, né, positiva, ou inibitória. Então, a inibitória você vai, entre aspas, desligar neurônios que não deveriam ter, ou enfraquecer essas ligações. Então, no caso do autismo, nós precisamos ligar mais ou desligar menos. Inclusive, tem um artigo interessante para compartilhar com vocês, que cita que pessoas no espectro autista podem ter mais neurônios em determinadas regiões. Então, o que é o TEA biologicamente? Você tem, posso, assim, de novo falar simples? Claro, para todo mundo algumas redes, alguns circuitos ou circuitaria estão, entre aspas, invertidos. E nós temos uma quantidade maior de neurônios em determinadas regiões. Essa quantidade maior de neurônios pode gerar uma ligação, um número de ligação maior do que comum. E isso pode gerar uma sobrecarga elétrica. Tá? Não acontece com todos, mas é muito fácil de apurar. Por quê? Porque em exames pós-mortem, né, aquele cérebro ele é examinado, fatiado, contado os neurônios, então assim, não é subjetivo. Então é uma informação muito legal e nova, recente. A neuromodulação, no caso, que eu citei agora da estereotipia, de forma inibitória nessa região, reduz a atividade elétrica cortical. Vocês percebem que nós estamos discutindo de algo lógico-matemático? Eu não estou falando algo subjetivo, que vocês precisam acreditar em mim porque é uma caixa preta. Não, basta fazer um exame pós-mortem, fatiar, contar neurônio, analisar a atividade elétrica num eletrocefalograma e não precisa acreditar em mim. Tá? Então nós estamos falando de algo objetivo, que é algo muito novo no TEA. Por ser um diagnóstico e uma terapia baseada em observação e relato, como é que é o diagnóstico? A equipe multidisciplinar observa o paciente, coleta relato quando ele pode relatar, porque muitos são não verbais, coleta relato da família, da escola e fecha o diagnóstico com uma equipe multidisciplinar, ou seja, extremamente complexo, porque nós não temos dados. A minha primeira graduação, eu falei para vocês que é administração. Na área da gestão, existe uma frase famosa, se você não pode gerir o que você não pode medir. Se você não tem dados, você tem só uma opinião a respeito. Isso na área da tecnologia, tá? Então é importante, por que as empresas fazem planejamento estratégico? Para ter a melhor informação para o menor risco na tomada de decisão. Então a tomada de decisão de um diagnóstico, TEA, existe um risco muito grande. Por quê? Porque você tem poucos dados, ou às vezes nenhum. Então o que nós estamos fazendo no nosso trabalho é colocar dados à disposição da equipe multidisciplinar para que ela possa tomar decisão mais acurada. Tira totalmente o risco? Não. Mas nós estamos dando um passo além.
onde nós só tínhamos relatórios baseados em observação relato, agora nós temos, por exemplo, eletrocefalograma, que é um dado importante, que foi um trabalho, inclusive, um artigo que está para ser publicado lá naquele mestrado que eu fui cursar lá em Natal. Nós fizemos um estudo para mapear, eu fui um dos pesquisadores, né? Mapear a estereotipia. Como é que nós quantificamos a estereotipia? Com pulseiras. Porque essa pulseira, ela tem um sensor de movimento. Então, tanto o movimento como a criança caminhando. E aí você, com a eletroestimulação durante a jornada, você mede se houve aumento ou diminuição dos movimentos. Ou seja, é possível colocar dados para análise na questão do autismo. É novo. Ah, mas eu preciso de artigo, Tudo bem, nós vamos chegar com um volume de artigos um dia. Só que hoje é novo. Mas precisa começar, né? Estamos avançando. Eu acho que como isso pode impactar também na descoberta da intervenção precoce, né, também, quanto isso pode reverter vários casos, né, de tantas pessoas no diagnóstico, né, porque a gente sabe que quando a intervenção começa cedo, tem uma melhora no desenvolvimento, né, e isso dessa rede multidisciplinar, como que pode ajudar, né? E levar estratégias interessantes, tipo, cada um analisa, né? E como a ciência está aí para ajudar, né? Todas essas descobertas que a gente sabe que o autismo, na época, na nossa geração antiga, era totalmente diferente, né? E hoje já tem muita parte da população, das crianças, então, tipo assim, a ciência está sendo muito importante para ter esse diagnóstico rápido, né, assim, principalmente, e como auxiliar todas essas pessoas, famílias, escolas, porque tudo precisa andar junto, né, precisa família, profissionais, então isso é sensacional, como que a ciência pode estar aí para auxiliar, né. É verdade, eu gostei de 2 pontos que você citou. Primeiro, diagnóstico precoce. Bom, se aquele dado for verdadeiro que eu citei no começo da nossa conversa, que o Brasil só identificou 0,15% das pessoas com TEA, isso no total. Quanto desse 0,15% é diagnóstico precoce? Quase ninguém. Então é uma utopia no Brasil a gente conseguir um diagnóstico precoce. Só pessoas privilegiadas em relação à informação, ou que tem alguém que conheça sobre TEA próximo, que consegue um diagnóstico precoce que é até os 3 anos. Isso é utopia. A gente sabe que é como fala? A neuroplasticidade, que seria uma fase ouro da criança. Exato, né? Que é a poda neural, que acontece aos 3 anos. Exato. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. O que nós aconselhamos? Porque às vezes acontece a identificação de sinais, de possíveis sinais comportamentais de TEA, por exemplo, até no nosso chatbot. Mas para fechar o diagnóstico, por exemplo, no nível 1 de suporte, por exemplo, às vezes é muito difícil, leva tempo, aí fecha a janela de oportunidade dos 3 anos. Qual que é uma sugestão? Começar a terapia comportamental. Porque no máximo só vai superestimular essa criança. Aí se não for TEA lá na frente, tudo bem, só estimulou ela, não medicou, nada. Mas se for TEA, nós atuamos de forma antecipada. Exatamente. Então, esse entendimento é super importante para as pessoas entenderem em casa, porque às vezes existe uma dúvida dos pais, né? Mas eu não sei, não fechou o diagnóstico, não tenho certeza. Eu não tenho que fazer nada, né? E por outro lado, eu vejo que muitos pais acabam não indo porque justamente nesse ponto, mas ainda não se sabe se é TEA. E aí, para conseguir fazer as terapias, quando não tem lá o diagnóstico TEA, é difícil. Exato. Porém, então, essa é uma outra condição operacional de conseguir o atendimento. Porém, olhando essa parte biológica, é importante começar a terapia comportamental, que não arrisca a criança com uma questão medicamentosa, mas comportamental, de estimular, é importante. Porque, como você citou, a poda neural acontece por meio dos 3 anos. E ali acontece uma reformulação, entre aspas, do cérebro, e é importante que a gente chegue com a intervenção antes dessa janela se fechar. Exato. Conseguindo isso, a taxa de sucesso da terapia vai ser muito grande. Então, o diagnóstico precoce é algo super importante para a gente entender. E você já citou os dados, né? A gente fica impressionado, né? O quanto ainda tem para se desenvolver. Sim. Se ainda não teve nenhum... Até chegar a... O que a gente estava falando?
Chegar o quê no objetivo? Intervenção precoce, ainda, tipo assim, tanto de gente que ainda, tipo assim, não foi diagnosticada, né? Então, esse trabalho da IA, pode falar? Sim. É IA, né? IA. Nosso aplicativo é incrível, Vera. Porque isso... Vera? É Vera a gente ainda não falou, né? Qual que era o nome? Eu tava achando que era chatbot. Eu já falava chatbot. Mas tem um motivo. Eu vi no seu Instagram sobre isso. Eu achei sensacional, porque isso, tipo assim, pode atingir muita gente, né? É verdade. E gente que, tipo, às vezes não consegue ir, às vezes tem vários outros empecilhos, então trabalhar muito essa educação também na sociedade, né, de querer buscar mais, de buscar mais conhecimento também, né, então acho que a ciência está aí para auxiliar demais o tratamento, né. A Vera tem algumas missões. E por que Vera? Eu ia perguntar. Pois é, o que Vera? Vera, na verdade, é um acrônimo de Virtual Empathic Robot Assistant, ou seja, um robô inteligente empático. Esse foi o meu mestrado. Lembra que eu falei que fiz um mestrado na Flórida? O título do meu mestrado foi Inteligência Artificial Empática, porque naquela época, isso foi, sei lá, em 2014, eu acho. Naquela época, nós não tínhamos o ChatGPT. E a inteligência artificial era muito dura. Então, a minha intenção, olha, quando essa inteligência artificial começar a identificar estímulos, informações de sensores, de reações de emoção, que é o que eu estudava, essa inteligência pode se tornar, entre aspas, empática. É lógico, ela nunca vai ser empática, né? Porque empática é uma condição humana. Mas o meu mestrado foi baseado numa inteligência artificial empática. Então, quando nós colocamos esse chatbot para as pessoas, nós colocamos aspectos empáticos para que a mãe pudesse conversar com o robô como se não fosse um robô, como fosse uma outra pessoa. Então, hoje, depois que veio o chatbot, o ChatGPT, ficou fácil entender o que é empático. Mas, inclusive, eu fiquei sem nota. Eu amo o ChatGPT, eu tô apaixonada por ele. O ChatGPT já me chama de amiga. Oi, amiga. Eu já. Nesse mestrado, que eu chamei de inteligência artificial empática, que foi lá nos Estados Unidos. Foi quando isso? 2014, acredito. Já faz. Eu apresentei, a banca se retirou para conversar. Quando voltaram, não me deram a nota, disseram que não entenderam o trabalho, e eu nem passei nem reprovei. E eu fiquei muito bravo, eu fui lá para os Estados Unidos defender, fiquei muito bravo, como assim não tem nota? Eu fiquei sem nota, a banca disse que não entendeu a minha defesa, então não tinham como criticar o trabalho, mas também não tinham como aprovar, e disseram que, não sei, eu fiquei 7 meses sem receber a nota. Não, eu falei, gente, eu não passei? Se eu não passei, me fala onde que eu errei, que eu corrijo o trabalho. Se eu passei, me dá o meu certificado. Sim. Então a banca não sabia o que fazer e eu fiquei 7 meses. Até que eu falei, gente, eu vou precisar judicializar o caso, porque eu preciso de uma definição. E aí a faculdade me pediu um trabalho, porque a grade tinha mudado, eu fiz um trabalho de uma outra disciplina, não houve nenhuma correção no trabalho e eu passei com nota 7, que é a mínima. Eu fiquei muito bravo. Aí depois entendendo, né, conversando com um mentor que eu tenho, ele tem 64 anos, uma pessoa muito inteligente, chama Botelho, ele falou, Andrô, esse foi o melhor elogio que você podia receber, porque a banca não entendeu. E hoje a Vera prova que tinha razão. Então, Vera foi Virtual Empathic Robot Assistant, mas ela também representa o nome Vera, que é o nome de uma mãe de uma pessoa com TEA que nós conhecemos lá em Santa Catarina. Então tem toda uma história por que chama Vera, né? Que é um robô empático, então, para ajudar as pessoas no espectro. Depois nós criamos um outro chatbot para as altas habilidades e talentos e genialidade. Esse chatbot chama Eugênio. Eugênio. A Vera e o Eugênio. Casados há 30 anos. Mas é importante ludificar para que as pessoas se identifiquem com isso. Entendi. Né? Então a Vera tem algumas missões. Chegar a apoiar o diagnóstico precoce, chegar nas pessoas que não têm informação sobre autismo, orientar as pessoas, não substituir o médico, mas dar informação, olha, vale a pena buscar informação. E a Vera está aí faz 9 anos, que é grátis, enquanto Deus permitir, a gente vai continuar pagando essa conta e distribuindo grátis essa ferramenta. Que legal. E o Eugênio, como é que funciona? O Eugênio funciona de uma forma muito semelhante, só que ao invés de ter embarcado um protocolo de TEA, ele tem embarcado um protocolo de talentos e altas habilidades. O que é altas habilidades?
Né, que aí fica mais parecido ainda com os mutantes. É verdade, é verdade. Porque o professor Xavier levava essas pessoas para a escola Xavier de superdotados. Mas o que é uma pessoa com altas habilidades? Ela tem 3 características principais. Criatividade acima da média, vamos chamar de foco, mas é o engajamento com a tarefa, que a pessoa fica presa ali com aquela tarefa e não consegue largar porque está comprometida, e um talento acima da média. Que talento é esse? Podem ser 8 tipos de talento que são chamados de múltiplas inteligências. Então nós temos 2 teorias ali. A teoria dos 3 anéis, que é a criatividade, engajamento com a tarefa, o foco e talento. Esse talento pode ser desdobrado, estou trocando academias, tá? Tem outras determinações técnicas, pode abrir nas múltiplas inteligências. Então, muitas vezes se confunde que inteligência é QI. O teste de QI analisa a inteligência lógico-matemática e linguística, mas existem outras, por exemplo, a inteligência naturalista, espacial, enfim, tem outras inteligências. Olha, isso é novidade para mim. Então, e é importante entender parece isso. Parece até um pouco da abordagem comportamental, né? Exato. Porque tem naturalista, tem naturalista, até, então, mas assim, essa parte isso é extremamente complexo. Tecnológica, eu não imaginava. Isso é muito complexo, principalmente para uma professora de educação básica. Imagina, tem 40 alunos ali, um puxa o cabelo de outro está faltando, outro não entendeu a matéria. É difícil para a professora identificar, aquela ali pode estar expressando possíveis sinais comportamentais de autismo. É difícil a professora fazer esse radar. Então, até porque para chegar a informação nela, eu acredito hoje que as prefeituras estão mais engajadas quanto a isso, mas até chegar ali, a professora já viu vários vídeos na internet e ela já está confusa. E muitas vezes ela já não sabe mais o que é. Verdade. Muitas vezes a professora que tem essa formação é verdade. É a professora de educação especial, que está lá na sala de recurso. Ela não está no dia a dia com o aluno. Exatamente. Então, o professor de matemática, a professora de português, muitas vezes não tem essa formação. Então é difícil para ela ter esse radar. Então, tanto a Vera como o Eugênio ajudam esses professores. Seria interessante a escola ter isso, né? Esse é o nosso trabalho, é conscientizar as escolas. Olha aí, gente, escolas. Escolas e famílias. Então, nosso trabalho acontece muito nas escolas. Mas as escolas vocês vão chegar antes, assim, as escolas vão mostrar para chegar nas famílias. Eu acho que a porta de entrada de vocês teria que ser realmente ali. Podemos avançar um passo além no que diz respeito à objetividade e verdade. Faz todo sentido as escolas utilizarem. E foi para isso que nós criamos essa ferramenta. Só que nós levamos 2 anos para entender por que isso não estava acontecendo. Porque dependendo da visão da escola, será que ela quer descobrir autismo? Será que ela quer descobrir autismo? Eu não sei. Mas eu estou dizendo que não quer. Ela, né? Eu não estou dizendo que não quer. Estou dizendo que eu demorei 2 anos para entender faz de fato uma boa ideia que está tentando ajudar as pessoas que precisam, vai de fato conseguir chegar, mas pode ter um atrito no meio do caminho. Será que todos os convênios querem descobrir todas as pessoas no espectro? Eu não estou dizendo que não, nem que sim. Eu estou dizendo mas eu digo que não. Às vezes o caminho não é linear, ele é um pouco mais sinuoso. Então, faz todo sentido o que você disse. Entendi. Só que nem sempre vai acontecer e eu entendo e respeito. Só que eu não vou compartilhar disso. Nós criamos então uma ferramenta grátis e distribuímos grátis. E é por isso também que é grátis. Como é que você para algo que é grátis? Tem que parar. Entendi. Entendeu? Então nós não estamos fazendo parte desse negócio. E aí entra que você me surpreendeu falando que você veio para Sorriso, né? Já pegando esse engajamento, para falar justamente sobre isso, porque dependendo da prefeitura, ele também não vai querer saber quantos autistas tem na cidade. Depende. Né? Então, olha só o que acontece com o Sorriso, né? Eu gosto muito do Sorriso e eu não respondo pela prefeitura. Tá? Eu vim para Sorriso para participar de um projeto incrível chamado Desenvolve Sorriso, que é um projeto robusto, voltado para empreendedorismo da cidade, tornar a cidade um polo tecnológico, exportar tecnologia. Já nem era parte do autismo. Já toquei um assunto que não precisava ter tocado. Então, o projeto, a questão autismo, não faz
Eu não fui demandado por isso. Eu vim aqui para ajudar o empreendedorismo da Corta cidade. essa parte. Exato. Porém, não, mas a gente pode falar, olha só qual que é o entendimento da cidade, nós não conversamos a respeito, mas tenho certeza que nós vamos chegar nessa discussão. Em um primeiro momento, descobrir as pessoas no espectro pode, de fato, gerar uma maior demanda na busca de ajuda. Sim. Aí, não é correto pensar, identifico ou não identifico, cara. Tem que identificar se as pessoas já nasceram e precisam de ajuda. Na minha opinião particular, e acredito na de vocês também. Essas pessoas identificadas, a um primeiro momento, vão gerar uma maior procura. Só que se essa maior procura acontece, muitas vezes o diagnóstico é precoce, nós conseguimos aumentar a taxa de sucesso. No decorrer da jornada, nós diminuímos essa procura pelo atendimento. E quando a neuromodulação, inclusive, entra, o teleatendimento também entra, a gente consegue atender a todos e reduzir, inclusive, a necessidade de maiores sessões, maiores quantidades de sessões. Entendi. Então, é possível apoiar a causa autista, porém, o primeiro passo é, sim, uma maior procura pelo primeiro atendimento. Então, essa, estou olhando de uma forma lógica, tá? Agora, as escolas não querem, as prefeituras não querem, sim. Muitas querem e estão fazendo. Algumas não querem, eu não entendo por que, não estou entrando nesse mérito, mas muitas delas querem. Eu não cheguei a conversar com a Prefeitura do Sorriso a respeito, com as pessoas responsáveis, mas pelo que eu entendo, existe sim uma necessidade, uma intenção de entender essa forma que eu apresentei para vocês, que é uma forma nova, eu confesso, porém extremamente lógica, correta? Sim, Extremamente lógica a jornada. E aí eu fico à disposição, claro, para poder ajudar no que for possível. Não, e seria maravilhoso, até porque a ideia aqui em Sorriso é se ter a escola de autistas, que também como se tem em Santa Catarina, né? Então, assim, seria maravilhoso se a gente soubesse. Inclusive, talvez até ajudaria não só professores, enfim, para entender o que está acontecendo com aquele aluno, aquela pessoa, também bombeiros, policiais. Sabe por quê? A gente já recebeu, né, um pedido para a gente ajudar a encontrar essas pessoas aqui em Sorriso. Por quê? Por exemplo, o bombeiro mesmo, ele recebe uma ligação, olha, tem uma pessoa aqui que está surtando. E aí, às vezes, chama a polícia, porque acha que está surtando por um outro motivo, e não é simplesmente a pessoa ou é esquizofrênica ou realmente tem um TEA, né, um nível 3, enfim. E aí, quando a pessoa chega e fala, mas aonde que é? Em tal lugar. Aí, quando chega, a pessoa já vai saber quem que é e como abordar essa pessoa, né? É engraçado, é legal até que poderia ter uma lista falando assim, esse aqui é o João, o João gosta de cachorro, então vamos levar o cachorro da polícia, o cachorro do bombeiro, para tentar acalmar ele, né? Porque a gente vê muito, uma abordagem muito sem instrução, né? Vamos dizer assim, né? E eu acho que seria fantástico também até para isso. Eu vi uma ação muito legal em Santa Catarina, da Polícia Rodoviária. Eu não vou me lembrar agora o nome do rapaz, eu peço perdão, mas ele tem um filho no espectro e ele criou um procedimento para a Polícia Rodoviária, inclusive o que ele orienta, que as pessoas que tenham filhos no espectro autista, que coloquem um adesivo no carro, porque a pessoa treinada, por exemplo, o bombeiro chega, a ambulância chega, com a sirene ligada, isso vai aumentar a confusão da criança, a sensibilidade da criança. Então, agora, essa pessoa treinada, que é a Polícia Rodoviária de Santa Catarina, não estou dizendo que são todas as cidades, eu não me recordo qual é a cidade isso, mas eu achei muito legal essa ação. Como eles já são treinados, e eles chegam para ajudar um carro que tem o adesivo de autismo, eles já sabem qual é o protocolo. Desligam a sirene. Legal. Então, isso aí, é claro, Olha, a ideia é muito novo. Sim. Essa ação é muito nova. E qual que é o nosso trabalho aqui, de novo, parabenizando vocês? É massificar essa informação. Quanto mais longe ela chegar, mais pessoas serão beneficiadas. Legal, perfeito, adorei. Incrível. Depois vocês podem cortar, assim, eu acho que a cavalaria também, de Mutum, não de Mutum, mas o projeto da Polícia Militar também, que é a cavalaria. Para ecoterapia? É mais ou menos nesse segmento. Que legal. Que legal. O prefeito anunciou que uma possibilidade de ter a cavalaria aqui em Sorriso. Uau. Isso é ótimo, porque eu nem quero que corte isso, porque, gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Aqui a gente tinha, né, agora parece que tá pausado, a Sonho Meu,
que era o único lugar aqui em Sorriso que tinha acesso à ecoterapia. Olha só. E o outro lugar seria a APAE, que é onde meu filho faz, mas daí é só para estudantes da APAE, alunos da APAE. Então não é aberto para a sociedade. Então agora que a Sonho Meu tá pausada, se tiver essa iniciativa da polícia, seria fantástico, porque a ecoterapia, assim como a neuromodulação, ajuda muito, demais. Uma pausa. Pode falar. Dá para cobrar o próprio Arley sobre isso, porque ele anunciou tanto no portal da prefeitura como no evento, da escola. Como o prefeito anunciou o Júnior sobre abaixa o vento. a questão da cavalaria, juntamente com essas questões. Ele demonstrou interesse em ter aqui no município, né? Porque a cavalaria de Mutum já tem, depois vocês dão uma olhadinha ali no Instagram, esse projeto, a Cavalaria de Mutum já tem isso, onde as crianças do município, tanto especiais quanto normais, fazem. E eu vejo assim, quando na Sonho Meu, eu via muitas famílias carentes que vinham de longe para atender lá, de outras regiões até Sorriso. Então, se tiver isso, realmente é uma causa muito interessante. E como eu tenho um frio, eu esqueço que é gelado. Ai, obrigada. Agora sim. Fiquei feliz com a notícia. Ele demonstrou muito interesse, ele tá só esperando. Só que eu não sei como que eles podem fazer, porque assim, para você ter a ecoterapia mesmo, você precisa ter da ANDI, você tem que ter vários documentos da ANDI. A ANDI é uma instituição, um órgão do Brasil, que eles falam que você pode ter eco ou não. E para você ter a eco, você precisa ter uma físio instruída para isso, no lado da criança, e também uma pessoa que vai puxando o cavalo, que eu esqueci o nome, acho que é... Adestrador? Não é que conduz, não precisa ser adestrador, mas ela precisa também ter vários... Guia, exatamente, esse é o nome, um guia. E aí, se eles conseguirem, seria excelente, maravilhoso. E aí, às vezes, a polícia até consegue. Por isso mais. a vinda, talvez, do Leandro aqui. Ai, que interessante, né? Essa informação eu já não tinha, da cavalaria, seria bem legal. Nossa, perfeito. Seria maravilhoso, porque realmente a ecoterapia... Bom, meu filho, ele sempre fez ecoterapia desde 2 aninhos, e eu tenho certeza que foi o que ajudou ele a andar. E ele só foi andar com 5 anos, mas mesmo assim, ele faz todos os movimentos que a gente faz quando anda, até mais, né? E isso estimula muito o equilíbrio da criança. Estimula mesmo. Os relatos da ecoterapia são incríveis, né? Fora o parte sensorial, que é o cavalo, o animal. Sim. Né? O animal, né? Incrível. Prefeito, Obrigada. Falei, né? Ó, prefeita de Sorriso. Vou deixar essa pra você, que você é a vizinha da cunhada dele. Mas assim, ele vai ser assim. Não, eu vejo que eles estão trabalhando. Com certeza, né? Eu acho que quando se mexe com uma prefeitura, tem várias questões em volta, né? Várias questões. Mas assim, a gente tem que ver a demanda, né, da sociedade, tentar fazer, buscar, né? Então, acho que o importante é isso, né? E acho que com certeza ele vai trazer, acho que várias coisas, porque ele é bem intencionado. Ele tem um sobrinho ele autista. tem um sobrinho autista, então prefeito. Eu acho que ele tá bem engajado nessa causa do autismo. Nessas questões Exato. de saúde, Às vezes não depende dele, né, mas assim, eu acho que com certeza O Leandro fez tem isso também. Sobre o projeto tecnológico da cidade, né? É uma iniciativa dele, assim, né? Sempre com boas incrível. intenções. Né? Que incrível. Agora a gente trouxe várias informações para os nossos espectadores, né? Sobre a cavalaria, adorei essa informação, acho que foi fantástico. Depois a gente até compartilha o vídeo onde ele fala, beleza. A cavalaria fez um evento na minha empresa lá e ele foi chamado, né? A gente está esperando aí um pontapé inicial. Alguém tem que começar. Claro. A intenção dele, ele falou. A ideia já é fantástica. Inclusive, e que legal. Às vezes eu estou até meio fugindo dele assim, porque eu não sei como encabeçar isso, entendeu? Você faz o quê? Eu sou empresário.
Ah, tá. Mas o que você participaria ali? É que eu tô. Como ele, É que a gente vive em convidou função ele. da comunidade. Então, Ah, tipo, o entendi. Leandro, Ah, entendi. ações sociais e tal, Legal. nos bastidores. Entendi. E aí, por a gente. É aquilo que a gente sempre fica impactado com tudo, porque a gente tá sempre em prol da sociedade, do que a gente pode ajudar de alguma maneira. De alguma forma, assim, que nem a gente achou interessante o Leandro vir aqui, Uhum. porque isso tem tudo a ver com vocês. Nossa, entende? Nossa, como Perfeito. que o Leandro nos ajudou e vai ajudar muita gente, Se puder com ajudar, vai ser um prazer. certeza. Não, adorei. Porque esse é o caminho, né? A informação, principalmente, né? Até eu tenho falando em prefeitura e trazer essa Vera aqui para, né, nossa, mais próximo da gente, até no CAPS às vezes, né? Poderia ter, porque a gente vê muita gente agora chegando e realmente você falar com uma pessoa que tem um transtorno, alguma coisa, é difícil, né? Porque hoje tudo ou é depressão, eles falam, ou é depressão ou é autista. E aí você fica falando, mas tem muito autista. E aí eu acredito que tendo essa abordagem também já é uma coisa a mais para, eu não digo para fechar diagnóstico, mas para sustentar um diagnóstico. Sim. Eu achei isso fantástico. A Vera, para deixar claro para o pessoal em casa, né? A Vera, ela é grátis. Uhum. Então, uma instituição é verdade. ou uma pessoa Pode utilizar, usar. independe de contrato, de compra e acesso, todos podem usar. Então, a professora da escola pública pode usar? Sim. Não precisa comprar, não precisa fazer cadastro, simplesmente entra no nosso site, clica, fazer triagem. A pessoa do CAPS pode utilizar? Sim. Agora, existe uma outra forma de uso da Vera, que é o uso corporativo. Então, quando uma empresa adquire a nossa plataforma, ela tem um outro benefício. Enquanto o usuário conversa com a Vera e recebe um e-mail como resultado, a instituição recebe um gráfico, um dashboard com relatório gerencial de quantas pessoas utilizaram, aonde utilizou, deu alerta para autismo para quantas, em que nível. Claro que por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, nós somos muito rigorosos quanto a isso, Sim. as pessoas não se identificam. Uhum. Então, mas quando é utilizado em nível corporativo, a corporação, a instituição, a empresa recebe informações não identificáveis para que possa alocar recursos. Por exemplo, uma prefeitura pode fazer ações inteligentes, pontuais, em determinado bairro, em determinada escola, porque tivemos dados que existe um maior aparecimento de casos naquele ponto. Então, é possível alocar recursos de forma inteligente, tomar decisões em relação à gestão, baseado nesses dados. Então são dois usos. O uso individual, que é grátis para a população, e o uso institucional, que pode gerar esses relatórios gerenciais. E aqui em Sorriso, o que exatamente vocês vão aplicar? Legal. Bom, eu recebi um convite para participar de um projeto grandioso, incrível, chamado Desenvolve Sorriso. O que é esse projeto? Esse projeto tem um início na secretaria, claro que foi encabeçado pela Prefeitura e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Uhum. Então, o que essa secretaria está fazendo em nome da subsecretária Cristiane? É um projeto que vai transformar Sorriso numa cidade inteligente, que é aquele conceito de Smart City. Mas como é que nós vamos chegar ali? Que chique. São várias ações, eu até recomendo fortemente para que as pessoas de Sorriso entendam e busquem mais informações sobre esse projeto, mas é um projeto que vai ajudar pequenos empresários, grandes empresários, vai identificar talentos, vai fomentar crédito, é uma série de atividades integradas, isso é muito legal, não são atividades pontuais, são atividades sólidas e também atividades integradas, ou seja, integrando e colocando o Sorriso, porque hoje o Sorriso é muito conhecida pelo agronegócio. E nós queremos que isso, claro, continue. Porém, que tal se Sorriso também exportasse, além de soja, algodão e milho, também exportasse tecnologia? Então é uma proposta para que Sorriso desenvolva a tecnologia para resolver questões internas, mas também que possa vender tecnologia para o Brasil e para o mundo, tornando aqui um polo tecnológico. Então existe um projeto já de um centro tecnológico, Que legal. Uau. tornando
aqui um hub, assim como Florianópolis é um hub tecnológico de startups, assim como o Recife também é, assim como Dubai e Abu Dhabi, assim como Nova York, nós queremos que Sorriso também entre para esse rol seleto de cidades inteligentes, que usam a tecnologia como ponte. A gente não é apaixonado pela tecnologia por si só, mas a tecnologia como ponte, ela é muito importante para acelerar esse processo. Então, eu costumo dizer que o projeto Desenvolve Sorriso, eu não falo oficialmente o nome do projeto, tá? Eu componho o projeto, sou parte da equipe, mas sigo a secretaria. Mas o que eu vejo esse projeto? Como é que eu vejo esse projeto? É uma porta incrível para os cidadãos de Sorriso, para os empresários de Sorriso, para a iniciativa pública e privada, mas passar por essa porta é uma responsabilidade de cada um. Já dizia nosso livro maior, né? A salvação individual. Então é importante que cada cidadão de Sorriso entenda esse projeto, como ele pode transformar a cidade, para que ele não seja só mais um projeto, seja de fato uma transformação digital e coloque Sorriso num outro patamar. Não só exportadora de agronegócio, que já é ótimo, mas também transformar aqui numa cidade, um polo tecnológico. Então vamos explicar para o nosso telespectador, até para mim, que eu estou curiosa. Você falou que vai ser um centro, tá? Como que vai funcionar esse centro? Vai ser um local onde vai estar... Como que é? Explica o centro como tecnológico, né, o parque industrial, parque tecnológico, é um local, nós vamos ter um local para que essas startups, essas empresas de base tecnológica vai ser tipo um evento. E Sinop tem algo parecido, não? Muitas cidades têm. A diferença, assim, até que ponto a sociedade se engaja com isso. Até que ponto nós conseguimos desenvolver empresas de base tecnológica, de fato eles conseguem vender serviço para a cidade, conseguem receber investimento, conseguem acontecer. Mas não é só isso. O parque tecnológico é um braço do projeto. Entendi. O outro é identificar talentos, desenvolver talentos. O outro é gerar empreendedorismo. O outro é fomentar crédito para o micro, pequeno empresário que precisa de crédito. Mas ele precisa só de crédito? Não, ele precisa de gestão financeira. Então, tudo isso está dentro de um guarda-chuva maior chamado Projeto Desenvolve Sorriso. E esse identificar talentos vai ser em empresas ou também nas escolas? Eu não tenho informação detalhada dessa ação. Tá? Eu tenho informação no geral do projeto, mais especificamente, por que eu vim para Sorriso? Ele foi startado, esse projeto, ontem. Esse start marcou, então, o início do projeto. Foi comunicado para a sociedade, iniciativa pública, iniciativa privada, poder público, sociedade como um todo. Olha, está começando algo novo na cidade, transformador. E a partir de agora, todos os braços desse projeto chegarão na sociedade. Então haverá plano de comunicação, a prefeitura vai comunicar todos esses detalhes, vão ter diversas ações. É uma coisa grandiosa, não é pontual. Isso vai durante toda a gestão a gestão da prefeitura. E eu aconselho fortemente que cada cidadão de Sorriso busque informação sobre o projeto Desenvolve Sorriso, porque pode impactar a todos. E como que o cidadão pode participar? Hoje as informações estão no site da prefeitura, mas daqui a pouco essa comunicação, acredito eu, de novo, eu não falo oficialmente pelo projeto, eu faço parte dele, mas essa comunicação vai chegar em todos, mas também, né, é importante que o cidadão busque essa informação no site da prefeitura. Até porque... É bom até para, tipo assim... Como a gente está conversando, um vai falando pro outro e vai desenvolvendo toda essa informação, né? É também que eu acho que falta um pouco de informação para algumas pessoas, até de saber o que é startup, como que funciona, para que eu vou utilizar isso, como que a minha empresa pode ser uma startup, como a minha ideia pode virar uma startup. Entendi. Né? E isso tudo eu acho que... Muitas dúvidas ainda, né? Eu acredito que a comunicação chegará no momento certo. E só lembrando, o Desenvolve Sorriso não é um projeto só voltado para startups. Faz parte eu falei... startups, mas existe um guarda-chuva muito grande. Para quê? Qual que é o intuito desse programa? Porque nós estamos discutindo aqui o como. Como eu não tenho conhecimento detalhado do todo, só da parte a qual me compete, mas o porquê é importante. Por que esse projeto existe? Esse projeto existe para transformar Sorriso numa cidade inteligente, um Smart City. Então é para lá que nós estamos indo. Para chegar nesse ponto, diversas ações acontecerão nessa jornada. Mas o objetivo é tornar Sorriso
uma criadora de tecnologia, mas também uma exportadora. Dubai fez algo semelhante. Abu Dhabi, onde eu morei, fez algo semelhante. Por que Dubai fez isso? Porque Dubai depende da venda de petróleo. É um dos principais produtos. Só que o petróleo, nós não vamos utilizar tanto por tanto tempo, não é? Ele é escasso, e os carros elétricos estão chegando, o mundo está mudando. Então qual que é a preocupação de Dubai, de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes como um todo? Olha, daqui a pouco, essa receita que entra para o país pode não entrar. O que eles estão fazendo? Usando parte do dinheiro da receita do petróleo para transformar os Emirados num exportador de tecnologia. Por isso que eu fui morar lá. Quando eles criaram esse programa de startups, o que eles queriam com isso? Resolver os problemas internos? Não. Era para colocar as startups lá no país, nos Emirados, para vender tecnologia de lá para o mundo. Esse é o caminho do Sorriso agora. Legal. Tornar aqui um centro tecnológico, e para isso existem várias ações necessárias de entendimento, de transformação, de fomento, mas a intenção é transformar Sorriso num polo tecnológico, Legal. não só do agro, mas de tecnologia como um todo. E só para contextualizar, para nossos telespectadores entender melhor, que tipos de tecnologia você acredita que aqui em Sorriso a gente conseguiria exportar? Cara, tem tanta coisa. Olha só, porque como se fala Sorriso, se fala sobre o agronegócio, Aham. certo? Só que aqui nós temos uma BR-163 passando, onde todo o escoamento, ou boa parte do escoamento de soja do país passa. Então nós temos necessidade do agro? Sim, só que nós temos necessidade também de logística, porque onde estão os maiores problemas, estão as maiores oportunidades, né, no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. Sim. Então nós temos uma rodovia aqui, então nós temos uma série de necessidades de logística, nós temos também necessidade de saúde, de educação. Os problemas que existem em Sorriso existem no mundo todo. Até tem uma máxima também no mundo das startups, né? Quer ficar milionário? Resolva o problema de 1 milhão de pessoas. Porque se você resolver o problema e te for valor para elas, você vai ser remunerado lá na frente. Então nós temos uma série de oportunidades que podem ser levantadas para que isso aconteça. Agora, como que os hubs de inovação, como que o Vale do Silício surgiu, como que a história, isso está num livro chamado A Tríplice Hélice, é um livro super legal, que é a bíblia de todo o polo de tecnologia, de toda a cidade inteligente. Como que começa? É importante que comece pelo poder público. Por quê? Porque é um top-down. Se você não tem o poder público na iniciativa, são ações isoladas. É uma startup que surge com um professor da universidade, mas é algo mais difícil de acontecer porque é algo pontual. Então, quando o poder público entende isso como importante, ele cria uma infraestrutura. É o que está acontecendo em Sorriso. Não é comum. Por isso que eu chamo a atenção de todos, porque é importante a gente dar valor, entender, perceber o valor que está acontecendo. Então, o poder público começando, ele oferece infraestrutura. Qual que é o outro agente importante? A universidade, a faculdade, porque ali os TCCs das graduações passam a ser não mais de um tema aleatório, mas de um tema relacionado a problemas da cidade. E pode ser também um problema da cidade, mas de parte do planeta. Além da universidade, o que é outra coisa importante? A iniciativa privada. Então eu estava hoje na CES, na CDL, estão todos envolvidos com esse projeto. Por quê? Porque a iniciativa privada, os empresários também vão colocar ali necessidades e colaboração, de conhecimento. E qual que é o quarto agente? É a sociedade, que é a porta que todos precisam entender e passar. Então são 4 agentes agora integrados, eu costumo dizer que é um eclipse. Esse alinhamento que está acontecendo em Sorriso, de poder público, iniciativa privada, universidade, sociedade, não é comum. Então é preciso a gente entender e valorizar isso para participar agora, para que isso de fato aconteça. Uau, incrível. Interessante. Nossa, meu Deus do céu, é muita coisa. Onde teve o evento lá? Você falou lá de Dubai lá, né? Que o pessoal lá, né, estão investindo muito em tecnologia, tanto que aquele centro de evento da Expo Revestir, que é uma das maiores feiras do planeta, né? Não, Expo Dubai. Não. Expo Dubai, né? A Expo Revestir. É que Revestir Revestir vai vir um mês que vem. É verdade. Não, Você tá pensando lá. Empresa que você falou aí, né? Exclusivamente startups, Isso, coisas assim. É verdade. Que legal. Eu posso voltar um pouquinho Fica à sobre vontade, a Vera? Eu também. Eu achei muito sensacional o que você fez, porque meu filho acabou descobrindo, nós acabamos descobrindo que o meu filho tem através de uma inteligência artificial também. E isso eu nunca pensei na minha vida. E foi muito interessante, porque
Eu vou resumir porque a história é longa, mas basicamente foi isso. A gente fez um teste genético com ele quando ele tinha 1 aninho, mais ou menos, e deu normal. E aí, a partir disso, a gente não tinha mais para onde correr, porque já tinha sido um teste top ali que tinha, e não tinha mais para onde a gente seguir. Isso foi há 8 anos atrás. Passou uns 2 anos, a gente foi para a praia, enfim, conhecemos uma família cuja criança tinha a mesma coisa que o meu filho, e eles também não sabiam o diagnóstico da criança. E ali a gente começou a se conversar por muito tempo e viramos amigos, enfim. Passou todo um tempo, o ano retrasado, final do ano retrasado, começo do ano passado, essa mãe falou assim, amiga, olha, eu vou conversar com outro geneticista, mas essa criança não tinha feito ainda o exame genético que o meu filho tinha feito. Ele pediu pra gente fazer o exoma e tal, e ele colocou a foto do meu filho num aplicativo e deu as possibilidades de síndrome que ele podia ter. Eu falei, uau, que legal, né? E ela foi me falando mais ou menos as síndromes que ele podia ter. Eu falei, cara, será que o meu filho tem? Aí eu falei, mas que exame você vai fazer? Eu vou fazer o exoma. Eu falei, mas o Miguel já fez esse exoma. E ela falou assim, bom, a gente vai fazer, te falo o resultado. Deu a síndrome que o meu filho também tem, que é o Pitt-Hopkins. Nós temos 123 crianças, com adultos também, 123 pessoas no Brasil, conhecidos, né, que eu sei que tem ainda aqui. Extremamente raro. Extremamente raro. Enfim, e aí, olha só, é tão raro, e a gente se encontrou numa praia lá no sul, né, há 7 anos atrás. Enfim, daí eu falei assim, bom, eu vou conversar com o geneticista do meu filho, ver se a gente tem essa possibilidade de ver o que ele pode ter. Colocamos também nesse aplicativo e deu a mesma síndrome. Eu falei assim, mas meu filho já fez exoma. Aí ele falou assim, você topa fazer de novo? Porque você fez, né, há 7 anos atrás, enfim. Falei, bom, vamos tentar, se o plano de saúde pagar, porque não é barato, né, essas coisas. E fomos. Aí, qual foi a diferença do aplicativo na vida do meu filho? Porque o médico, ele já fez um relatório falando exatamente como é meu filho e quais as possibilidades que podia ter. Dentro dessas possibilidades, eles já foram direto. E aí ele já falou, essa criança já fez exoma. O laboratório, vendo isso, falou assim, eu vou analisar. E eles não acharam nada. Nada mesmo. E eles falaram, não é possível. Essa criança tem que ter alguma coisa. O exoma, você que é meu parceiro biólogo, talvez vai lembrar, né? Tem o DNA e tem o intron e o exon. O exoma, ele analisa o exon. E eles falam assim, então vamos tentar entrar um pouquinho mais para chegar próximo ao intron para ver se a gente encontra alguma coisa. Se a gente não encontrar, beleza. Foram. Quanto mais foram entrando... Mas isso foi aplicativo? Não. Isso já no laboratório para fazer o exame de exoma, né? Foram entrando e encontraram. Então, assim, se não tivesse tido a inteligência artificial que colocasse uma probabilidade de síndrome no meu filho, e óbvio, né, o médico também comprar a minha ideia, o laboratório talvez não teria essa vontade ali de perceber que poderia ter mesmo e acabar achando, né, o que ele tinha. Então, talvez teria vindo normal. Então, assim, o quanto isso ajudou a gente, sabe, nessa questão foi fantástico. E eu acho que, assim, a inteligência artificial está vindo para realmente revolucionar o mundo. Não tem mais como a gente escapar disso também. E espero que seja sempre usado, né, para uma boa, enfim, funcionalidade. E eu espero também, até quero falar do Face to Gene, que foi o que o meu filho utilizou, que foi fantástico. Então, mais uma vez, quero parabenizar, e eu tô muito emocionada, de verdade, porque no meu caso foi uma síndrome, mas o seu é o TEA. E é difícil para uma mãe a gente não saber o que o filho tem. A gente pode até, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo, mas o acho
é difícil, porque você fica num limbo e nada, principalmente por o TEA nível 1, que é mais difícil ainda você analisar, você fica pensando, mas será que é, será que não é, será que é, será que não é? E vai passando o tempo, você não tem uma certeza. E a certeza de algo, embora o diagnóstico doa, a certeza de algo, de você se encontrar e entender o porquê que aquilo está acontecendo, não tem... Assim, não tem palavras, né? Não tem palavras para dizer o quanto isso transforma a vida da família. Então, assim, realmente, o que você faz não é somente descobrir se a pessoa tem algo ou não, é transformar dentro da família também. Obrigado. Perfeito. Eu adorei o que você disse, obrigado mesmo. E como é que eu vejo a tecnologia ajudando nesse ponto, né? Eu já fui muito questionado por isso no início, hoje muito menos, por conta de... Já passamos por esse estado probatório, tá? Mas eu já fui muito questionado no início. A tecnologia, da forma como nós aplicamos, ela é utilizada como triagem. Então, quais eram os questionamentos iniciais? Isso aqui, esse chatbot, essa Vera, ela não tem a capacidade de um médico especialista. Sim, ela nem tem essa pretensão. Ela tem a pretensão de chegar nas pessoas e avisar, olha, pelo que você está me dizendo, pode ser que estejam aparecendo possíveis sinais comportamentais de TEA. Vale a pena você investigar. Então, essa é a função da tecnologia, chegar antes e ajudar como triagem. Isso. Então, te dá uma probabilidade, né? Isso foi muito confundido pelos profissionais de saúde no início, como quando um laudo. eles questionavam. Peraí, mas isso aqui não substitui médico. Não é para substituir. É para chegar antes de você, onde você não chega. E quando chega, encaminha para você. É para ser aquela pessoa que fala assim, não, tem alguma coisa aí, vai investigar. Para as pessoas não confundirem, olha, a inteligência artificial vai substituir. Não, ela complementa. Nesse caso nosso. E eu gostei muito do que você falou também, que você usou uma inteligência artificial e te ajudou. Porque sabe o que acontece em alguns relatos que nos chegam? É importante dizer também, não é confortável, mas é importante destacar que existe uma negação muito grande no TEA. Os pais ficam assustados no começo, mas espera aí. Então, às vezes, ficam até resistentes a receber aquela informação. E a professora da escolinha, muitas vezes com medo de perder o emprego ou ser questionada pela diretoria, acaba não levando isso adiante, mesmo ela percebendo alguns possíveis sinais. Ela fica com receio. Então, aquilo fica num limbo. Quando a Vera entra na escola, e ela pode não entrar pela diretoria, ela pode entrar porque a professora, de fato, entrou no nosso site de uma forma aleatória, pontual e usou. A professora muitas vezes usa a Vera como apoio. Olha, pai, mãe, não sou eu quem estou dizendo. É um robô que eu utilizei, é uma inteligência artificial, mas olha só, acho que vale a pena compartilhar com você. E aí ela tira aquela carga possível de culpa que teria dos pais. Então ela usa. Outra coisa que nos chegam de relato, que eu achei super interessante. Algumas mães confessaram o seguinte pra gente, né? Porque manda E às vezes eu entro pontualmente em alguns casos, né? Pra ver se a nossa ferramenta pode ajudar, pode ser melhorada. Que eu já ouvi de algumas mães. Leandro, sabe por que eu usei a Vera? Porque ela não era uma pessoa. Porque eu sou de uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, eu tinha receio do resultado. Se eu fosse na psicóloga da minha cidade, eu tinha receio das pessoas ficarem sabendo. Agora, como era um robô, eu entrei de forma anônima, ninguém me conhece, eu me dei a liberdade de conversar com esse robô. Quando deu o alerta da Vera, eu levei um tempo para sem julgamentos, né? Sem julgamento. O robô não faz julgamento de valor. Só que aí a pessoa, a mãe, teve o seu tempo de digerir aquela situação, de entender, de conversar, depois se sentiu confortável e foi até um consultório médico. Engraçado que quando a gente tem muito isso exatamente que você falou. Às vezes um amigo fala, olha, tá... Né, seu filho tá assim, a própria mãe, a sogra, enfim, a gente fica assim, capaz, não, você tá falando besteira e tal. E aí quando é algo totalmente fora até mesmo da sua realidade, né, com uma inteligência artificial, que realmente não te conhece, não sabe, não vai te julgar, exatamente isso que você falou, a pulga que fica atrás da orelha é muito maior. E realmente impulsiona essa mãe a ir atrás. Sim. É um diferencial enorme, enorme. Sim. E aí, isso vai contra-intuitivo, porque muitas vezes o que eu ouço? Eu sou professor de inteligência artificial também. O que eu ouço muito, né,
nas discussões, nos talks, nas palestras, nos eventos, temos que humanizar a tecnologia. Eu falo, meu amigo, a vantagem da nossa tecnologia é que ela não é humana. É por isso que as pessoas se dão a liberdade de conversar com elas. No dia que for um humano, eu não atendo essa parcela da população que eu atendo. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior, mas ela ocupa um espaço para ajudar pessoas que não chegariam se fosse uma outra pessoa. Com certeza. É uma triagem, né? É uma triagem. Nós criamos a etapa 0. A etapa 1 da triagem no consultório. Como já conversamos aqui, a maioria não chega no consultório. Então nós chegamos nelas e avisamos, olha, pelo que você está me dizendo, ou seja, observação e relato. Quer saber de uma outra coisa? No começo da Cogniscience, da nossa startup, a primeira versão da Vera fazia algo ainda maior. O chatbot era a primeira. Então a Vera conversava com os pais, com os professores e dava ali o resultado e enviava por e-mail. A segunda etapa, a pessoa aceitava, né? Aí abria-se então uma outra aplicação, que era o rastreamento ocular. Então, enquanto a criança assistia um vídeo, então aqui tinha um catavento girando e aqui tinha uma relação social entre as crianças brincando. E a câmera do celular identificava para onde que a criança estava olhando. E aí gerava um mapa de calor como resultado num filme, porque eu já fazia isso no marketing, lembra que eu fazia análise de software, de site, de experiência de loja com rastreamento ocular. Então eu peguei essa tecnologia, só que o hardware custava R$70 mil na época e R$30 mil o software por ano. Eu tinha um. Né? A minha intenção, eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que ter um em cada cidade, um em cada ONG. Aí eu fui aplicar uma teoria da Singularity University chamada 6Ds. São 6 passos para disrupção tecnológica. O primeiro passo é a digitalização. Então o que eu fiz? Eu peguei aquele hardware que era R$70 mil e digitalizei para que o próprio celular tivesse a capacidade de fazer. O último passo é a democratização do acesso. Aquilo que é caro, que as pessoas não têm acesso, agora passa a ser grátis ou muito barato. Então foi por isso, inclusive, que eu fui convidado para ser um dos professores da Singularity, porque eu apliquei a teoria deles para gerar impacto social real nas pessoas. Então, mas isso foi tão legal e também tão novo e tão assustador que eu recebi questionamento da comunidade científica. Aonde já se viu você identificar autismo com rastreamento ocular? Tá maluco? E eu, com receio de tomar processos judiciais, cortei essa solução. Isso já faz, sei lá, 7 anos. O ano passado, um pesquisador brasileiro que trabalha numa universidade americana aprovou no FDA um procedimento utilizando rastreamento ocular para identificar sinais de autismo. Eu ia falar, mas passou esse tempo atrás. Só que eu faço isso faz 9 anos, grátis, gente, aqui no Brasil. Só que com receio de represálias, porque está fazendo grátis para ajudar e gerar impacto social, nós cortamos o acesso. Mas a criança entrava na segunda etapa, dava um vídeo ali da galinha pintadinha, por exemplo, dando um exemplo aleatório, e aí nós tínhamos pela webcam o rastreamento ocular dela e soltava depois o mapa de calor, aí o médico podia olhar, olha, além do relatório e do protocolo de TEA, eu também tenho uma análise de comportamento visual, que ele não tem isso no consultório, e chegava para ele um vídeo. Para sustentar ainda mais. Essa é a segunda etapa da Vera que nós cortamos faz 7 anos. Uau. Com receio de represália. Mas tudo isso. Essa triagem, esse teste nos Estados Unidos hoje, além do consultório ter que comprar a máquina, né? Cada triagem dessa com rastreamento ocular custa $250 nos Estados Unidos. Nossa. A gente fazia grátis há 9 anos. Algumas coisas chegam antes do tempo, né? E assustam. Exatamente. Infelizmente, né? Porque a gente não tem aquela informação. Eu já falei pra vocês que eu gosto dos X-Men, né? Sim. Eu gosto também da Marvel. E o pai do Homem de Ferro, né? Howard Stark, ele disse o seguinte num dos filmes do Homem de Ferro: a humanidade é escrava da tecnologia do seu tempo. É verdade. Foi o que aconteceu com a gente. Eu entendi esse momento. Né? A humanidade é escrava da tecnologia do seu tempo. Como nós fizemos algo além da nossa época, houve um mau entendimento. Bem, nós estamos aqui para ajudar e cortamos o acesso. Mas esse software está com a gente até hoje. E vocês conseguem voltar? Sim, só está desligado, mas... É uma oportunidade agora com o estudo, né? Eu vi mesmo, eu ia te perguntar, porque ano passado, ano retrasado, não sei, veio lá para mim no meu feed do Instagram sobre realmente essa... Sim, é um trabalho maravilhoso, funciona. Que legal. É um pesquisador chamado Amiclin, brasileiro. Vocês estão bem conectadinhos, né? Se alinhar. É bom isso, né? É tão gostoso quando... Eu queria que você falasse um pouco também do João,
Do João, bom, eu tenho um filho, né, que é autista, ele é não verbal, né? Então, mas na verdade ele foi diagnosticado precocemente, né? Mas assim, até hoje a gente busca várias informações como ajudar ele a falar, a se desenvolver, né? Até um dos principais motivos do nosso podcast é juntar todas essas informações, né? E trazer, então, eu achei fantástico esse aplicativo, porque na época eu fiquei, tipo assim, muito, como mãe, a gente realmente não sabe qual caminho seguir, são tantas pessoas falando para você várias coisas, que realmente isso é um caminho, e a tecnologia, ela tá aí, né, então eu acho que tem que usar de uma forma saudável, né? Principalmente. Então, era isso que você queria ouvir? Posso complementar? Pode. Dizendo, nosso trabalho não é só tecnologia. Não, isso que eu contei para você é tecnológico, identificação, apoio ao diagnóstico, apoio à terapia. Mas nós vamos um pouco além. Autismo. Quando nós falamos de autismo, Teia, muito se fala, muito se procura sobre o que falta. Qual é a deficiência, qual é a limitação. E é importante ter essa busca mesmo. Só que nós também fazemos algo além. Buscar aonde que essa pessoa, nessa condição, quais são os potenciais dela, não apesar do autismo, mas por conta do autismo. Por exemplo, uma pessoa no espectro autista que tem uma dificuldade social, ela tem uma dificuldade de inclusão. Sim. Tem dificuldade de inclusão na família, na escola, no trabalho, quando é adulto. Isso é o que falta, é dificuldade. Tá legal. Mas essa pessoa, agora vamos buscar as potencialidades dela, não apesar do autismo, mas por conta do TEA. Se ela tem uma dificuldade social, no trabalho, vamos chamar aqui, no trabalho, né? Ela pode ter uma facilidade maior de concentração, certo? Não vai parar para tomar o café, não vai ficar batendo papo com os colegas. Ela, de repente, no TEA, ela pode ter um hiperfoco. Ou seja, ela vai pegar aquele trabalho e ela vai até o final. Qual é o funcionário que faz isso? É um ou outro, gente. Então, é um superpoder. É verdade, sim. Ela pode ter uma predisposição para questões lógico-matemática. Então, se a empresa entende isso, primeiro que contrata a pessoa no espectro autista como PCD, certo? Que é um desafio das empresas para contratar pessoas com PCD. Com uma alocação inteligente, sabendo dessa pessoa, vai colocar ela onde? No balcão de atendimento? Claro que não. Mas de repente para desenvolver software, no planejamento e controle da produção. Entendi, é uma amplitude muito maior, né? E quando a gente identifica os talentos dela e aloca de uma forma ideal e inteligente, acontece a inclusão por osmose, trazendo a biologia na conversa. Por quê? Porque ela é tão profissional, a performance dela é tão além dos neurotípicos que a inclusão acontece. Por exemplo, o chefe vai falar o seguinte: não, essa pessoa é a melhor pessoa para esse cargo. Ah, mas ela é antissocial. Você não está entendendo, é autismo, é antissocial, é questão de dificuldade social, porém, entendeu que a inclusão aconteceu? E você sabe que eu já vi várias empresas que contratam pessoas com autismo, especificamente autismo, no caso, que eu estava vendo, e estava lá, contrata-se pessoas no espectro autista com hiperfoco em organização, porque eles precisavam de alguém para organizar, acho que era almoxerifado, era alguma coisa assim, de um supermercado e de umas outras empresas lá. E não tem pessoa melhor para fazer isso do que um autista. Esse é um nível de consciência enorme. E essa informação também nós precisamos massificar. Com isso certeza. Não acontece só no autismo. Quer ver uma condição também? Antigamente contratavam quem gosta aí de signo, contratava pelo signo, né? Oh, meu isso Deus. acontece em várias condições. Quer ver uma outra condição muito comum? Déficit de atenção, por exemplo. É muito confundido, né? As pessoas acham que déficit de atenção é uma pessoa que não presta atenção em nada. Na verdade, tudo chama a atenção dela. Ela presta atenção em tudo. Então, isso gera um consumo energético cerebral muito grande. Mas vamos pensar que, se ela está nessa condição, aonde que isso pode ser um superpoder? Talvez um trabalho como controlador de voo, sabe? Aquela pessoa que trabalha olhando ali os aviões chegando. Aquilo para uma pessoa neurotípica é muito difícil. Talvez para uma pessoa com déficit de atenção
é uma diversão, porque ela está prestando atenção em tudo. Em tudo. Outra pessoa, um gerente de lanchonete, de restaurante, dos garçons, ele sabe quem está pedindo a conta, quem está com a bebida acabando, quem está... Por quê? Porque tudo chama a atenção dele. Essa pessoa, nessa condição, que às vezes é visto como um deficiente em determinadas situações, aqui é um super-herói. Sim. Então, esse entendimento é um trabalho que nós fazemos também na Cogniscience. Não só a terapia, o diagnóstico, a triagem, mas também esse entendimento único da pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto, para orientar a família, a própria pessoa, ou a própria empresa, ou a escola, nessa alocação inteligente, de acordo com a condição especial dela. Não apesar do autismo, mas por conta do autismo, ela pode expressar essas potencialidades. Até porque eu acredito que muita gente que vai mudar o mundo ainda... Minha cabeça foi longe já. Eu vou dormir com os X-Men hoje. Eu com o professor Xavier. Chegar em casa já falando de minha cabeça, meu Deus, eu vou dormir muito. Espero que esse Nossa, meu cérebro tá fervendo. Que legal. Foi muito sensacional, Leandro. Leandro, ficou muito bom. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado por ensinar tantas coisas aí. É uma honra receber pessoas com tantas informações e conhecimento. Isso, assim. Fiquei super contente. Essa ideia não foi minha, tá? Essa ideia foi da minha sócia, o nome dela é Andressa Roveda, vai assistir a gente no podcast. Obrigado, ela Andressa. Me chamou, que pediu ajuda para apoiar a causa autista. Tem que trazer ela aqui também. Ela vai vir próxima vez que você vier. Olha, a gente faz um novo episódio, traz ela. Mas quem teve essa sacada para apoiar a causa autista com tecnologia foi o chamado dela. Aí tudo foi acontecendo, né? Como eu contei para vocês. Mas você vê, de uma necessidade real, de alguém que viu e se solidarizou com a causa, a coisa começou a acontecer. Então, e que venham mais Andressas, mais Leandro no mundo aí. Né? Isso aí, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Caramba, Aê.